Mano, o Corinthians empatou com o Rosário Central e o pessoal tá falando tudo sobre isso, vamos dar uma olhada. Jogador a menos, o Corinthians empata fora de casa na Libertadores. E diante das circunstâncias, acaba sendo um baita de um resultado pro Corinthians, que agora decide a vaga nas quartas de finais dentro da Neoquímica Arena. Em um jogo que no primeiro tempo foi muito equilibrado. A equipe do Rosário Central tinha mais a posse de bola, ficava mais tempo no campo de ataque. Mas talvez foi o Corinthians quem levou a chance de maior perigo, colocando uma bola na trave. Caio César fez um baita de um primeiro tempo. O Alan fez um baita de um primeiro tempo. E no segundo tempo, o Rosário Central cresceu. Cara, o Alan foi bem na partida, mas aquela expulsão foi muito juvenil, né? Ainda mais para um jogador experiente como o Alan é. Ele não pode ter esse tipo de expulsão, né? Mais no jogo, tentou levar mais perigo, fez mais pressão e o Corinthians pouco criou no campo de ataque. E sendo sincero com vocês, o Corinthians precisa de atacantes. Não tem condições, a esperança de gol do Corinthians ser o Pedro Raul, com todo respeito. O jogo de hoje pouco participou da partida. E indo pra parte final do jogo, o Corinthians ainda teve um jogador expulso. O Alan, que tava fazendo um bom jogo, acabou recebendo o segundo cartão amarelo e deixou o Corinthians com um jogador a menos em campo. No final das contas, diante de tudo que tá acontecendo no Corinthians nos últimos dias, diante de como foi esse jogo fora de casa na Libertadores, sem o Memphis, sem o Yuri, sem nenhum dos atacantes titulares, o Corinthians fez um bom jogo e traz para decidir tudo dentro da sua casa. Creo que desde que empezó el partido, el primer tiempo nos costó por el viento, pero así todo creamos ocasiones, jugamos muy bien, es Copa Libertadores, octavo de final y tenés un rival enfrente que tiene muchísima calidad, que juega muy bien al fútbol, pero creo que durante los 90 minutos fuimos superiores, creamos un montón de ocasiones, pudimos convertir, pero el fútbol es así, terminó 0-0 y nada, se definirá ya. Creo que... Cara, eu acredito que o Corinthians jogou muito bem, conseguiu anular completamente ali a equipe do Rosário Central. Defensivamente, a equipe do Corinthians foi excelente, né? Eu tava focado no jogo. Di Maria é um jogador de nível mundial, campeão mundial. Acho que é uma honra estar jogando contra ele. Mas eles também têm o Campas, que é muito rápido pela esquerda, o Copete faz facão toda hora, muito forte, tem ótimos jogadores de defesa. Então a gente sabe que o Di Maria poderia em uma jogada fazer a diferença no jogo, então a gente tinha que ter um cuidado especial, mas também como coletivo o time deles é muito bem montado. A atmosfera aqui no estádio estava sensacional, eu fiquei muito feliz, eu gosto de viver experiências na minha vida e essa foi uma experiência que eu vivi intensamente, eu acho que eu vou guardar para sempre e espero que ele continue, que ele mantenha o nível que ele teve hoje no jogo da volta, que não faça nada e que a gente possa se classificar. O Corinthians precisava sobreviver e sobreviveu. Volta com empate para decidir em casa a sua vaga na Libertadores da América. Que jogo complicado. Vamos falar sobre ele? Olha, espetacular, tá? Do Corinthians com o Rosário Central. Até apostei no jogo aberto, acertei um palpite. Falei, ó, hoje é goleada do Timão 0-0. Num jogo, num cenário absolutamente complicado. Gente, o contexto hoje era dificílimo. Por isso que eu falo, voltar com um empate de lá para jogar por uma vitória simples diante da torcida em Itaquera é maravilhoso. Nós estamos falando de um dos melhores times dessa Libertadores, tá? Dos melhores times. O Rosário Central fez uma das grandes primeiras fases da Libertadores, classificou em primeiro, inclusive. O Rosário Central tem, além de tudo, na vez do Corinthians, o Di Maria, um cara campeão do mundo com a sua seleção. PSG, Manchester United, Real Madrid, decide voltar para casa e ainda desfila um belíssimo futebol aqui na América do Sul. O Gigante de Arroyito, que é o estádio em Rosário, é absolutamente hostil. É um estádio assim que os brasileiros sofrem demais quando vão jogar lá. O VAR tava querendo, hein? O VAR tava afim. Porque o pênalti que eles checam no primeiro tempo, gente, é descabido. Tem uma confusão ali na área, né? Tem até uma vacilada em que acho que é o Copete que toma a frente. O Gustavo Henrique meio que na marcação, ele tá cercando, ele tá com o contato, mas ele não puxa, ele não segura e tudo mais. E aí vem o Gabriel Paulista, uma jamanta desgovernada, mas dá um carrinho na hora certa. Só que com esse carrinho a bola bate no braço dele. Eu não tinha visto essa bola no braço, tinha visto só o contato ali do Gustavo Henrique tentando chegar no jogador do Rosário. E tem a checagem de pênalti. E eu pensei, cara, não é possível os caras estão olhando esse pênalti. Aí vem a bola na mão. Aí eu olho e falo... Cara, e foi na mão de apoio, realmente aí não foi nada, né? Não teve nem por que chamar nesse lance, né? Não, mas peraí, esse é menos ainda. Porque é um braço de apoio, ele não tá estendido, a bola bate ali realmente, mas em nenhum manual aquilo é pênalti. Detalhe, ele foi ao VAR
para sorte do Corinthians, porque se recomendou a revisão, é porque entendeu que foi pênalti. E de uma forma absolutamente inexplicável. A postura do Corinthians ontem foi uma postura de time cascudo, realmente. De Libertadores. De Libertadores. E é isso que tem que ser, um jogo brigado, realmente. Eles esfriaram o jogo. Quando o Rosário tentou dar uma pressão, o Corinthians começou a tocar a bola, deu uma esfriada, foi lá, dava uma cutucada na equipe do Rosário. Então isso mostra realmente uma evolução, principalmente na parte emocional. É claro que no finalzinho aí o Alan foi expulso, acabou prejudicando um pouco a equipe do Corinthians, mas mesmo assim você vê um time bem postado, um time concentrado, vindo de uma eliminação, né, e uma pressão muito grande que foi contra o Internacional, contra o seu time, foi lá e deu a resposta no campeonato seguinte. E num campeonato que é a Libertadores, onde que todo corintiano sonha novamente em conquistar. Então acho que foi um resultado muito importante, sim. Tá em aberto, eu não vou falar que já o Corinthians, porque tá jogando em casa, a defesa do Hugo aí em cima, o Di Maria bateu, o Rosário pode vir aqui e surpreender a equipe do Corinthians. Hoje o Corinthians teve personalidade para jogar num lugar difícil contra um time que não é um primor. Acho que o Corinthians, com esse resultado, se torna favorito para se classificar. Não era, pelo menos na minha opinião, favorito antes desse empate em 0-0. E o fato de ter perdido um jogador no final e ter conseguido absorver uma pressão que era evidente, que aconteceria, obviamente, também em 11 contra 11, ajuda a reforçar a minha opinião sobre a atuação do Corinthians hoje. Bom jogo, boa postura, boa proposta, soube se defender bem. Talvez ganhar fosse essas coisas que o futebol às vezes entrega como um presente para determinadas equipes. Não sei se o Corinthians merecia ter um resultado melhor do que o empate, mas certamente não merecia um pior. O Alan, eu não acho que faz um jogo horroroso não, cara. A expulsão é justa, e aí é aquilo que a gente precisa falar, né? Porra, o jogador precisa ter a cabeça no lugar de saber que é um jogo complicado, que é um jogo difícil. E, pô, não pode ser... Não pode ser um jogo que o cara se desconecte a ponto de ser expulso. Cara, mas não é a primeira expulsão que o Alan é juvenil, né? Ele já teve outras expulsões no próprio Corinthians que ele foi completamente juvenil e já deveria ter aprendido com o erro, né? Expulso assim, cara. Tem que estar mais ligado. A expulsão... E, repito, o jogo dele foi bom. O jogo do Alan... Quer dizer, ou o jogo do Alan não foi ruim. Mas não pode dar esse mole, cara. De ser expulso num jogo desse, faltando, pô... Mas não pode dar esse mole, cara. De ser expulso num jogo desse, faltando, pô, mais 10 minutos fora acréscimo. Porque vira uma pressão desenfreada contra você. Você passa a jogar com a bunda na parede, com o time pressionado e etc. Porra, piora muito, mas enfim. Realmente foi juvenil, mas não foi um jogo ruim dele. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco desse jogo do Corinthians. O Corinthians conseguiu segurar esse empate, um empate importante, né? Porque vai decidir dentro de casa, junto com a torcida apoiando os 90 minutos. E tem tudo pra ser um jogaço e pro Corinthians se classificar. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!